E aí, moçada, nesse momento a gente vai discutir sobre o primeiro fenômeno ondulatório. A gente vai trilhar mais ou menos o mesmo caminho que foi trilhado quando a gente estudou fenômenos ópticos, onde a gente estudou as coisas, os acontecimentos pelas quais a luz pode passar. Aqui a gente vai generalizar esse conceito, obviamente não vamos falar sobre os fenômenos apenas pelos quais a luz pode passar, mas pelos quais as ondas, de uma maneira geral, podem passar. O primeiro desses fenômenos ondulatórios chama-se a reflexão. E a definição é bastante simples. Entende-se por reflexão como sendo aquele fenômeno ondulatório em que uma onda incide sobre um obstáculo, não consegue ultrapassá-lo e aí retorna para o seu meio de origem. A gente vai aqui resgatar um pouco daquilo que tinha sido visto em termos de reflexão de luz, mas generalizando este conceito. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma superfície refletora, onde uma onda está incidindo sobre esta superfície, onda esta que eu vou chamar de onda incidente, aqui representado por OI. Essa onda, quando for refletida, ela vai retornar ao seu meio de origem, mais ou menos com esta orientação. Esta onda que retorna ao meio de origem, nós chamamos de onda refletida. No ponto onde esta onda toca a superfície de separação, eu vou traçar uma linha perpendicular a esta superfície refletora, linha essa chamada de linha normal, aqui representada pela letra N. Repito, esta linha normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície refletora. Vocês podem perceber que quando eu traço aqui essa linha normal, observa-se a formação de dois ângulos. Primeiramente, um ângulo formado entre a onda incidente e a normal, ângulo esse chamado de ângulo de incidência, e o ângulo formado entre a onda refletida e a normal, ângulo esse chamado de reflexão. Vamos dar nome aos bois aqui. Este M representa a tal de linha normal, este I representa o ângulo de incidência, enquanto que este R representa o ângulo de reflexão. Percebam, eu defini o ângulo de incidência como sendo o ângulo entre a onda incidente e a normal, não entre a onda incidente e a superfície refletora. Eu defini o ângulo de reflexão como sendo o ângulo entre a onda refletida e a normal, e não o ângulo entre a onda refletida e a superfície refletora. Portanto, os ângulos de incidência e de reflexão são sempre relativos à linha normal. Pois bem, nós tínhamos visto, quando estudamos a óptica, que estas leis da reflexão da luz se estenderão para as leis da reflexão das ondas de uma maneira geral, da seguinte maneira. A primeira das leis da reflexão afirma simplesmente, primeira lei, que o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e a linha normal são coplanares. Ser coplanar significa pertencer ao mesmo plano. Se o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão fazem parte do plano do quadro, a linha normal não pode ser perpendicular, porque não estaria fazendo parte do mesmo. A segunda lei da reflexão afirma que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são absolutamente idênticos. Esta é uma característica marcante da reflexão das ondas. Se o ângulo de incidência valer 35 graus, o de reflexão valerá 35. Se o de incidência valer 48,9, o de reflexão valerá 48,9. Pois bem, aqui eu vou registrar, além dos ângulos de incidência e de reflexão, este ângulo aqui, formado entre a onda incidente e a superfície refletora, que, repito, não é o ângulo de incidência, mas é um determinado ângulo que eu vou representar aqui pela letra A.
Da mesma forma, existe o ângulo entre a onda refletida e a superfície refletora, ângulo esse que eu vou representar aqui pela letra B. Estes dois ângulos, eles não são iguais, eles não são os ângulos de incidência e de reflexão, mas mesmo assim, eles são iguais. Não é porque eles não são os ângulos de incidência e de reflexão que eu não posso estabelecer uma relação de igualdade entre eles. Posso sim, através de relações principalmente trigonométricas, para não dizer unicamente trigonométricas aqui, eu posso demonstrar essa relação de igualdade, embora eu não tenha esse objetivo nesse momento, ok? Bom, isso tudo a gente de uma certa maneira tinha visto, você já tinha estudado em lógica, que é uma área da física que geralmente precede o estudo de ondulatória no ensino médio e nos cursos pré-vestibulares. Agora, aqui obviamente não tem sentido ficar falando sobre a mesma coisa sempre, porque a gente tem que dar uma nova roupagem a coisas que de uma certa maneira já tinham sido discutidas. E a primeira característica nova dentro deste estudo de reflexão de ondas é a seguinte: nas videoaulas dessa lista de reprodução, dessa playlist que eu fiz sobre ondulatória, a gente tinha discutido alguns elementos, algumas características de onda, como amplitude, frequência e outras cositas más. Mas aqui, quando a gente estuda fenômeno ondulatório, nós temos um interesse em especial de analisar a possível mudança ou manutenção de três destes vários elementos das ondas que a gente já havia discutido. Em especial, a velocidade da onda, o seu comprimento de onda, que nós representamos pela letra grega, lambda, e a frequência. A gente vai ter um interesse em especial, principalmente na reflexão e na refração, de verificar se essas três grandezas físicas se alteram ou não quando uma onda sofre reflexão ou refração. Na reflexão, estas três grandezas físicas permanecem constantes. Isto é importantíssimo. Uma onda, quando sofre reflexão, não muda a sua velocidade, não muda o seu comprimento de onda e não altera a sua frequência. Essa é uma característica marcante da reflexão. O mesmo não vai acontecer na refração, que é a nossa próxima videoaula sobre o fenômeno ondulatório, mas isso são cenas de um próximo capítulo. A partir desse momento, a gente vai começar a discutir algumas reflexões bem específicas. A primeira delas é quando a gente estuda reflexão gerada, reflexão de ondas em cordas. E há duas possibilidades aqui. Na primeira delas, nós temos uma corda que é posta a vibrar, só que gerando um pulso que nela se propaga, e aí a ponta dessa corda é fixa. Então vamos imaginar que eu peguei uma corda, estiquei, amarrei na maçaneta de uma porta e eu dei uma chacoalhada, dando origem a este pulso, esse morrinho que vai se propagar nesta direção e sentido. E aí o que acontece é que, como essa ponta da corda está presa nesta maçaneta, nós podemos dizer que esta extremidade da corda é fixa. Se essa extremidade é fixa, nós temos o especial interesse em determinar como que esse pulso vai retornar após ser refletido por essa parede. Porque o fato é que essa onda não vai atravessar essa parede, óbvio, ela vai bater nela e vai retornar por meio de origem. E aí nós temos o interesse de determinar de que maneira esta onda retornará quando ela incidir sobre essa ponta que é fixa, está presa nessa parede. Quando esta onda retornar, ela vai retornar dessa maneira aqui, ó. Ela vai retornar de cabeça para baixo. Quando esta onda retorna de cabeça para baixo, nós dizemos que houve uma reflexão com inversão de fase
a onda retorna de maneira oposta à que chegou. A onda chega como crista e após ser refletida, ela retorna como vale. Se a onda chegasse como vale, após ser refletida, ela voltaria como uma crista. Isso acontece quando essa extremidade da corda é fixa. Agora, vamos imaginar que eu faço a mesma coisa, só que com agora a ponta da corda presa em um anel que passa por dentro de um tubo. Imagine assim, ó, a ponta dessa corda presa em uma argolinha que passa por dentro de um tubo. E aí essa argola, como ela tem essa mobilidade, tem esse molejo, esse requebrado, esta argola ela pode deslizar em torno deste cano, onde ela está envolvida. Então, nessa situação, se esta argola, a ponta da corda, ela tem esse requebrado, tem essa mobilidade, nós dizemos que esta extremidade da corda é uma extremidade móvel. Aí está. Pois bem, como eu tinha adiantado, nós temos o interesse especial em determinar como que essa onda vai ser refletida, vai retornar ao meio de origem ao sofrer reflexão. Ela retorna da mesma forma com que ela chegou. Se esta onda chega, se esse pulso chega como uma crista, após ser refletido, o pulso retorna como uma crista. Nessa situação, da mesma forma com que a onda chega, ela retorna. Quando isso acontece, nós dizemos que há uma reflexão com concordância de fase ou simplesmente reflexão em fase, que é como a crista, a onda retorna da mesma forma com que ela chegou. Esse é o primeiro tipo específico de reflexão que a gente tem um interesse em analisar. A gente vai ver agora o segundo tipo específico de reflexão, que é a reflexão de ondas sonoras, a reflexão do som. E para isso a gente vai precisar fazer algumas considerações. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Reflexão de ondas sonoras. Reflexão de som. Para fazer as considerações a que eu pretendo chegar, vamos imaginar que aqui eu tenha um cidadão que está diante de uma parede excelente refletora de som. E aí eu tenho um alto-falante que está nesta posição e esse alto-falante fica emitindo sons para todos os lugares do espaço. E eu tenho interesse em especial de analisar duas ondas sonoras que chegam até os ouvidos deste observador. Primeiro, esta onda sonora que sai do alto-falante e vai diretamente aos ouvidos dele e leva um certo tempo para chegar até os ouvidos deste observador, e uma segunda onda que é refletida pela parede e após essa reflexão ela vai até os ouvidos deste observador, gastando um certo tempo para fazer isso, tempo esse que eu vou chamar de T2. Então nós temos duas ondas sonoras que chegarão até os ouvidos dessa pessoa. A que vai diretamente e a que chega até os ouvidos dele depois de ter sido refletida por essa parede. Lembrando que isso aqui era para ser um alto-falante. Pois bem, na primeira situação, vamos imaginar que estes dois sons cheguem praticamente ao mesmo tempo nos ouvidos dessa pessoa, ou seja, sem diferença alguma de tempo. Sem diferença alguma de tempo. Nessa situação, quando dois sons chegam aos ouvidos simultaneamente, o nosso sistema auditivo não consegue discernir esses dois sons, porque eles têm que estar separados. Esta é uma limitação fisiológica imposta pelo nosso corpo, por pelo menos 0,1 segundo. Se eles chegam ao mesmo tempo, obviamente num tempo bem menor do que esse, o nosso ouvido não consegue distinguir esses dois sons
O ouvido funde estes dois sons e a gente ouve um único som, formando o que nós conhecemos por reforço. Reforço representa uma situação em que o sistema auditivo funde os sons que chegam até os seus ouvidos, dando origem a um som mais forte que os sons originais. Como assim um som mais forte? É como se dois sons do tipo A e A chegassem ao ouvido formando um A, um som mais forte do que os originais. Isto acontece quando os dois sons chegam simultaneamente. Existe a possibilidade destes dois sons não chegarem ao mesmo tempo, mas chegarem separados por um intervalo de tempo menor do que 0,1 segundo. Quando isso acontece, quando eles não chegam simultaneamente, mas chegam separados por um intervalo de tempo menor do que 0,1, ainda o nosso ouvido não consegue discernir estes dois sons. O sistema auditivo funde os dois, dando origem a um só, num fenômeno conhecido como reverberação. A reverberação representa um fenômeno ondulatório onde o som resultante é um som mais prolongado do que os sons originais. Como assim um som mais prolongado? É como se você falasse dois A e A, dando origem a um A, um som mais prolongado, porém não mais forte que os originais. Aqui eu escrevi como eu tinha uma pequena grafia. Nós temos reforço, não reforço, óbvio. Bom, e existe a terceira possibilidade destes sons chegarem em instantes diferentes e separados por um intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 segundo. Agora sim, quando estes sons chegam separados por um intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 segundo, nós conseguimos distinguir estes dois sons e aí acontece a formação do eco. É como se eu estivesse falando de frente a uma parede que está a uma certa distância de mim, e aí eu falo, emito algum som, ouvo, muito bom, ouço este som pela primeira vez e após esse som ser refletido pela parede, ele retorna depois de pelo menos 0,1 segundo. Se isso acontecer, se o som emitido for retornar depois de pelo menos 0,1 segundo, nós conseguimos captar esta formação de eco. Isso é o que eu tenho a lhes dizer em relação a este primeiro fenômeno ondulatório, que é a reflexão. Fiquem atentos quanto à próxima videoaula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre refração. Até mais!